Sheila, você falou que a acupuntura, por exemplo, serve para tratar praticamente tudo, ou tudo. Sim. Mas quais são os problemas mais comuns que chegam para você e que são comuns, muitos não chegam para você porque as pessoas não sabem que podem te procurar para usar a técnica da acupuntura e que costuma dar um excelente resultado e que são muito comuns no nosso dia a dia e que a acupuntura poderia dar um excelente resultado para resolver essas questões na vida das pessoas? Eu acho que a queixa mais comum e talvez que ofereça resultado mais rápido é dor, né? Todo mundo, ou uma grande parcela da população tem dor. E aí é a cascata que a gente já citou. A dor que gera insônia, a dor que gera ansiedade, a ansiedade que gera dor, né? A dor que atrapalha nas atividades do dia a dia, a criança que chora porque tem uma dor, né? Então, em se tratando de dor, como eu falo, resolver as dores é muito fácil. Encontrar a causa da dor é um pouquinho mais trabalhoso. Resolver a causa da dor é um pouquinho mais trabalhoso. Talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas nesse tempo da resolução da causa a gente já consegue oferecer conforto de alívio, né? Enxaqueca é uma coisa muito comum. Os transtornos emocionais, né? Muita gente, graças a Deus, hoje, desenvolvendo esse senso do não uso de medicação. Então, hipertensos que buscam acupuntura para reduzir o volume de medicamentos. Pessoas com alterações emocionais, né? As ansiedades, síndromes do pânico, depressões, que sentem a necessidade e que já conseguem observar o efeito colateral que o medicamento causa e que buscam pela acupuntura para auxiliar nesse desmame, nessa parada do uso da medicação. E a acupuntura ajuda muito nisso, mas em nenhum momento nós temos autonomia para desligar a pessoa da medicação. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque no tratamento que o médico fez, nenhum acupunturista pode mexer, ninguém pode interferir. Então, nós vamos resolvendo, eu gosto de falar que o nosso organismo ele deve ser capaz de resolver todas as situações. Sim. A gente não deve se tornar dependente do medicamento, a não ser em problemas como, por exemplo, a diabetes, né? Que existe toda uma alteração. Mas o nosso organismo ele deve ser capaz de resolver os problemas que ele desenvolve. Então, na acupuntura, nós estimulamos o organismo a desenvolver esses mecanismos naturais de solução. É que chega um momento em que o adoecimento é tão grande que não volta mais meios. Então, você vai ter que, de fato, entrar com dar a volta. Exatamente. Dependendo do nível que a coisa já avançou, né? Exatamente. Mas, assim, meu maior público hoje é dor. E aí, em consequência da dor, uma série de outros problemas. A Sheila fala também, uma coisa que eu achei interessante, que ela fala que a gente deve avaliar o custo-benefício dos nossos prazeres aí, né? Que às vezes os prazeres em excesso, vamos pegar a alimentação, por exemplo, eles acabam nos trazendo sérios problemas, né? Você consegue dar exemplos disso, práticos para as pessoas, assim, de como fazer essa avaliação? Aonde que está ultrapassando esse limite? Qual é enfim, como encontrar esse equilíbrio, esse custo-benefício que você fala? E eu vou colocar mais um adendo, assim, que eu vou pedir, Sheila, para que tu fale mais uma vez sobre como o doce faz mal, para ver se eu finalmente consigo internalizar. Se eu consigo largar a mão do chocolate, assim, mas vamos lá. Você percebeu a dor, a expressão de dor, por né? favor. Ele quer, mas quer, há uma resistência, né? Ele quer que alguém consiga colocar isso na cabeça. Primeiro assim, para que você precisa de açúcar, Érico? Tão bom. Não é bom, sabe por quê? Porque o açúcar tira o sabor das coisas, você só sente o açúcar. Isso é verdade, isso é muito verdade, né? Isso eu aprendi isso com o café. E aí, eu sou adepta do seguinte, é radicalizar mesmo, assim, não é reduzir o açúcar, é cortar o açúcar. Corta o açúcar. Não é um pouquinho a menos, corta o açúcar. Porque um pouquinho aqui te leva outro pouquinho ali, né? Tu começa devagarinho. Hoje eu tomo uma coquinha. Hoje, cara, quando tu vê... O açúcar, ele é viciante, né? Claro, muito, ele é viciante. muito. Então, quanto mais açúcar você consome, é assim, se você não dá açúcar para uma criança, ela não tem necessidade de açúcar. Se ela conhece o açúcar, ela começa a querer. Sim. Né? Minha sobrinha, com 5 anos, nunca tinha tomado refrigerante.
Aí, no dia da criança, teve cinema na escola. E aí tinha pipoca, suco e coca. E aí ela mandou um áudio pro pai dela dizendo assim, e aí eu tomei coca pela primeira vez. E coca é muito bom. Coca é... Mas você sabe que tem esse outro lado, depois você volta aí. Mas assim, crianças que são privadas desses pequenos prazeres aí, chega um momento em que elas resolvem, digamos assim, se vingar dessa privação. Sim. E aí exageram. Sim. E aí que tá a disciplina. E eu falo o seguinte, vamos pensar assim, nem tudo é feito porque é bom. Muitas coisas são feitas porque elas precisam ser feitas. A maioria das coisas, elas devem ser feitas porque elas precisam ser feitas. Não porque é bom, né? Eu indico muito para os meus pacientes tomar chá de gergelim preto, por exemplo. Cansaço crônico, alguns tipos de insônia, mulheres que sentem dor nas costas quando menstruam, né? Eu falo, toma chá de gergelim preto. Aí elas falam, nossa, é muito ruim. Eu falo, mas não é para ser bom. É para fazer bem. Se fosse bom, eu te mandava tomar coca. Exatamente. É para fazer bem, né? Então, a gente tem que medir muito, avaliar muito essa relação custo-benefício das coisas. Porque a gente falou muito já no decorrer dessa conversa sobre viver hoje, sobre aproveitar a vida. Só que hoje no consultório eu atendo muita gente que me procura pelas consequências desse aproveitar a vida. Né? Com maus hábitos, os maus hábitos que acabam gerando vícios, que acabam levando a problemas de família, que geram doenças. Então eu atendo muita consequência, muita sequela de vidas bem aproveitadas, entre aspas. Exagero. Exatamente. E aí, o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida hoje é gerar uma consequência que vai te impedir de aproveitar a vida lá na frente? Essa é uma confusão muito recorrente, né? Exatamente. Aproveitar a vida é ser o exagero, né? Exatamente. Então eu falo assim, aproveitar a vida é viver bem. Eu, Sheila, não curto muito fazer atividade física. E todo dia eu vou pra academia. Sabe por quê? Porque sentir dor indo pra academia é muito mais leve do que sentir dor porque meu pé dói. Minha perna quebrada dói. Então eu prefiro sentir um pouquinho de dor indo pra academia todo dia e o desconforto de estar lá passando calor do que não dormir de madrugada porque minha perna tá latejando. Sim. Entendeu? Então, eu brinco assim, sabe aquela história, aquela música que fala de dias de luta, dias de glória? Dias de luta, dias de luta, dias de luta, uma gloriazinha. Dias de luta, Chamam Charlie Brown agora, dias de luta, uma gloriazinha. Não existe uma proporção entre o que é luta e o que é glória. Até porque a proporção de glórias, ou as glórias do tamanho que a gente espera, elas não acontecem, né? A vida não é um evento todo dia. E aí, a gente tem que aprender que viver a vida, né? Que os prazeres da vida, eles estão também nas pequenas coisas. Claro. Né? Eles estão na apreciação das pequenas coisas do dia a dia. Porque problema a gente vai ter todo dia. A gente só não vai ter um evento todo dia. E tem uma música do Raul Seixas, acho que o nome da música é Gospel, se não me engano. Que ele tem uma frase que é por que o veneno sempre tem gosto de mel? É isso, né? Porque o que faz mal é muito sedutor. É muito sedutor. O que é ruim é muito sedutor e é muito mais fácil. Eu sempre digo que, vamos voltar na coca. Pra mim é o veneno mais gostoso que já inventaram. Exatamente, pra mim também. Eu não gosto de coca. Que bom, que bom, porque, nossa... acho que eu vou tomar um pouquinho hoje, quando eu vejo a geladeira tá cheia, assim. É um cuidado que você tem que ter, porque se tu tem, tu vai tomar. Exatamente. Né? Se tem, vai tomar. Exatamente. E aí, assim, ó, se você tem chocolate em casa, você vai comer. Se você não tem chocolate a gente em casa, se apega a algumas come. coisas que é, por exemplo, abriu uma garrafa de, sei lá, 1 litro, né? Eu só tomei um pouco. Pô, mas amanhã já vai estar sem gás, Exatamente. né? Aí eu vou tomar 1 litro inteiro. Exatamente. E tu toma 1 litro inteiro, porque vai tranquilo, né? E aí é aquela outra situação assim, eu tô com fome, né? Eu tô com fome. Se eu te der agora um pepino em conserva, você vai comer esse pepino em conserva? Não. Então não é fome, então é vontade de comer. Eu comeria. Boa. Eu também comeria. Eu gosto. Então vai muito essa avaliação, assim, do que é uma necessidade do que não é. Porque muitas das coisas que a gente faz não é prazer. E não é necessidade, é prazer. E, obviamente, a gente não pode se privar de tudo na vida, né? A gente não pode ser escravo. Mas manter bons hábitos se faz muito necessário para que a gente consiga viver bem. Sim.
Eu sempre falo assim, tá, beleza. Você vai beber, vai sair, vai encher a cara. Pra perder 3 dias de ressaca depois, vale a pena? 3 dias da tua vida que o teu desempenho vai ser pior em tudo, né? Exatamente. Você não vai conseguir se concentrar, não vai Exatamente. conseguir se sentir bem. Exatamente. Então, eu falo sobre a avaliação desse custo-benefício. E ninguém... Nós não é para ser um atleta, um muso fitness. Não é isso. É para viver uma vida legal. É para viver uma vida legal. É uma vida de proporções legais, assim. Né? Não precisa se privar totalmente do açúcar. Não precisa comer açúcar todo dia. É porque tem um momento em que vamos pensar assim. Até porque tem toda essa questão de como os hábitos são construídos, né? Mas então, eu gosto muito de ir no cinema. O cinema é muito atrelado a tu comer uma pipoca e, sei lá, tomar um refrigerante. Então, é muito atrelado a isso. Então, assim, mas neste momento, talvez, tudo bem. Tu foi no cinema, tu não vai no cinema todos os dias. Exato, né? exato. Então, é isso. Eu fui no cinema, sei lá, uma vez a cada 2 semanas. E nesse momento, então, tudo bem, né? Exato. Mas estabelecer esse equilíbrio... Só que, e assim... Veja como é um pouco desproporcional. Porque, enfim, e a gente precisa aceitar isso. Um cinema uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, tá tranquilo. Mas já o exercício, ele já precisa ser muito mais frequente, né? Então, eu uso o meu exemplo aqui porque eu tenho um certo problema com colesterol alto. E em 2021 eu fui na academia toda semana. 2, 3 vezes por semana eu fui e comi carne gorda na sexta-feira, que eu gosto, o ano todo, em 2021. E não tive qualquer efeito. Em 2022, eu mantive só a parte da carne na sexta-feira. Chegou ali o julho, eu já comecei a sentir os sintomas, né? E, enfim, passei a entender que não adianta, eu tenho que manter essa rotina, que não é necessariamente prazerosa, mas é o que me permite ter pequenos prazeres. Exatamente, exatamente. É como se fosse um esquema de substituições, né? De recompensas. Sim, sim. Né? E aí eu falo assim, você pode comer pizza, não tem problema. Só né? Não estou invadindo aqui a área da nutrição. Mas assim, você pode comer pizza. Só não pode comer pizza todo dia. Isso. Você pode consumir álcool. Só não pode consumir álcool todo dia. Exagero. Você pode ir para uma balada e virar uma noite sem dormir. Você só não pode fazer isso 3 vezes por semana. Né? Uma questão de equilíbrio, né? Exatamente.